Bom dia, bom dia, boa tarde. Hoje é dia 19 de novembro, né? Bom dia, tia Pital, maluca. Dia 19 de novembro. Hoje é o dia 19, é comemorado o Dia da Bandeira, né? O Dia da Bandeira do Brasil, né? O símbolo criado que marca o fim do Império, tá? Então, essa data é comemorada a Proclamação da República, que foi no dia 15 de novembro de 1889, tá? Então, depois, a tia vai colocar no Class app, e aí vocês vão fazer um desenho no caderno de arte, tá? Sobre o dia 19 de novembro, o Dia da Bandeira. E depois também a gente vai falar um pouquinho sobre o dia 20, que é amanhã, que é feriado, né? Que é o Dia da Consciência Negra, tá? Aí depois, quando a gente voltar do lanche, após o lanche, a gente conversa um pouquinho sobre a consciência negra, tá? Então a gente vai iniciar a nossa aula com aula de geografia. Então eu peço que vocês abram a apostila de vocês na página 167, tá? Não precisam se preocupar que eu escrevo, peço no Class App sobre o Dia da Bandeira para vocês lá, tá? Página 167, tá? Na página 167 tem uma mão na massa, né? Para a gente responder. Então a gente vai responder juntos essa mão na massa. Eu vou ler com vocês e aí vocês vão estar respondendo juntos. Leia o texto a seguir para responder as questões 1 e 2. As unidades de conservação são importantíssimas não apenas para a proteção de biodiversidade, mas também indispensáveis para a vida e o bem-estar dos brasileiros. O aproveitamento não extrativo desse patrimônio natural pode render muito mais ao país por mais tempo e por mais pessoas do que a mera utilização imediatista dos recursos. Afinal, a natureza protegida fornece serviços ambientais essenciais à vida de grande valor, como fornecimento de água limpa, a purificação do ar, a regulação do microclima e o sequestro de carbono, né? Então, por que as unidades de conservação elas são importantes? Por que elas são importantes? Né? Nós falamos que é importante a gente lembrar da biodiversidade, né? Que elas são indispensáveis para a vida, para o bem-estar das pessoas, né? Para a proteção da biodiversidade. Na 2, está dizendo assim: cite exemplos de serviços ambientais de uma área preservada pode oferecer à sociedade. Então, qual é o exemplo, né? Cite exemplos de serviços ambientais de que uma área preservada pode oferecer à sociedade. Então, vocês podem colocar o fornecimento de água, né? A purificação do ar, as riquezas naturais, né? Do nosso planeta. E aí vocês podem colocar aquilo que a gente leu no texto. 3. Nessas áreas são permitidas a recreação em contato com a natureza. O turismo ecológico, a pesquisa científica e a educação e a interpretação ambiental, que tipo de unidade de conservação é essa? Ela é uma unidade de proteção integral ou de uso sustentável? Sustentável. A gente leu isso na semana passada, tá? 4. As categorias de área de relevante interesse ecológico, a Floresta Nacional, Reserva de Fauna, Reserva Extrativista e a Reserva de Proteção Ambiental, que é o APA, permanecem a qual tipo de conservação? A integral ou a sustentável, tá? Então, vocês vão fazer A1, A2, A3 e A4. A5 não precisa fazer, tá? Porque vocês vão ter que escrever no caderno explicando sobre o sistema de conservação, tá? Então, não precisa fazer, faz A1, A2, A3 e A4. Eu vou dar um tempinho para vocês, no máximo 10 minutos, né? 6, 7 minutinhos e a gente já corrige, tá bom? Vamos lá, A1 fala sobre a conservação
Então, quem vai responder essa vai ser Miguel Pires. Pode responder. Miguel Pires. Para a vida e o bem-estar dos brasileiros? Muito bom, isso mesmo, tá certinho. Quem colocou que é para conservar, que é para a importância da proteção da biodiversidade também está certa. 2, exemplos ambientais. Beatriz Marques, pode falar, meu amor? Qual que você colocou? Eu coloquei o fornecimento de água limpa, a purificação do ar, a regulação do microclima e o sequestro de carbono. Muito bom, Bia. Estava tudo no texto, né? Ok. Lucas, exercício 3. Qual que é? Proteção integral ou uso sustentável? Quando você começou a falar, tia, eu tava na 2. Eu tava terminando de fazer. Tá, a 3 você fez? Tá, a 3 é proteção integral. Gente, presta atenção. Proteção integral. Vinícius, a 4. Qual delas é proteção integral ou uso sustentável? Vini? Eu coloquei uso sustentável. Muito bem, Vini. Uso sustentável. Isso mesmo. Tá certinho. Parabéns. Nesse capítulo das paisagens urbanas, nós vamos falar sobre comparar diferentes paisagens de diferentes usos de paisagem urbanas. Vamos falar sobre apresentar algumas florestas urbanas do Brasil. Vamos reconhecer a importância das áreas verdes para a qualidade de vida na cidade. Vamos falar também um pouquinho sobre a formação das cidades, tá? Então, tá abrindo aqui no site digital, tá demorando só um pouquinho, que a internet hoje não está muito boa. Sobre as paisagens urbanas. Então, a gente vai ler por enquanto está abrindo o livro lá. Eu já pedi para abrir, mas ainda está baixando. Então, vamos lá. O centro da cidade. O centro da cidade é um bairro característico na maioria das cidades de todo o mundo. E no Brasil não é diferente. Em geral, o centro é o bairro mais movimentado, que apresenta uma grande concentração de serviços como comércio, bancos, alimentação, entretenimento, serviços públicos e entre outros. Outra característica comum do centro de diversas cidades brasileiras é aquele que representa a origem da cidade, ou seja, muitas cidades nasceram e cresceram ao redor do que atualmente é o bairro, o centro, ou próximo a ele. Deixa eu ver se eu abri, que eu quero mostrar para vocês a figura aqui. E aí, ó, esse centro histórico é em São Paulo, tá? Nós temos o Centro Histórico de Santos, mas esse é o de São Paulo. Então, aqui está dizendo assim, olha, formação das cidades. Então, prestem atenção, que eu acho que tem algum sonzinho. Já compartilhei com vocês o som, vamos ver. Bom, aqui está falando sobre a localização, né? Então, a localização, centralidade. Olha lá, localização. Cidades, geralmente, que começam em um local na passagem de pessoas, e esse local está, na maioria das vezes, próximo de recursos importantes para a vida, como água, comida e vegetação. É por isso que, comumente, observamos rios que passam pela cidade. Então, essa é a localização. Centralidade. Centralidade, quem vai ler é o Miguel. Miguel, pode ler centralidade, que vai aparecer aí. Pode ler. Ô, tia, não tô enxergando. Espera aí que eu vou tentar aumentar um pouquinho. E agora, consegue? Não consegue enxergar, Miguel? Então, vamos lá, Pedro. Lê para a tia. Próximo é a Bia. Lê centralidade, Pedro, por favor. Com o tempo, algumas pessoas passam a se instalar nesse local.
seja pelo conforto, pela conveniência de ser próximo ao local de destino, pelo contato com pessoas diferentes, que favorece a troca de mercadorias e o comércio. Muito bem. Bia Marques, lê para ti é o crescimento. Peraí, deixa eu te aplicar. Peraí, só um pouquinho. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui, senão não dá para ler. Eu acho que travou. Peraí, Bia, só um minutinho. Eu vou fechar e abrir novamente, tá? Peraí. De ler, então. Conforme mais pessoas se instalam, surgem pequenas vilas, onde o número de casas e o comércio aumentam, favorecendo cada vez mais a chegada de pessoas para morar na cidade. Muito bem. Emanuel, você vai ler o próximo, urbanização. Lê para tia. Até surgirem e se instalarem fábricas e precisam de muitas pessoas para trabalhar, as ruas de terras passam a ser pavimentadas. Com o tempo, as casas simples não consigo ler direito. Com o tempo, as casas simples passam a ser construídas de cimento e surgem prédios para atender a necessidade de moradia para todas as pessoas, tá? Então, esse aí ele é uma linha do tempo que mostra, tá? Então, a gente viu a localização, a centralidade, o crescimento e a urbanização, tá? Muito bem. Ele foi embora o bonequinho. Quer dizer, ele vai voltar de novo. Agora ele está funcionando bem. Bom, vamos falar um pouquinho sobre surgimento e crescimento. Uma grande maioria das cidades nasceram pequenas por meio de núcleos centrais e cresceram ocupando seus arredores. Com o passar do tempo, chácaras de plantio e criação foram dando lugar às residências e às vias de transporte no processo chamado de urbanização. Para saber mais, em alguns casos, características naturais como a serra podem dificultar o crescimento da cidade em um determinado sentido. Isso porque geralmente esses lugares são protegidos porque as leis impedem a derrubada de vegetação. Então, essa aí é a Serra do Mar no Paraná, tá? Segundo a nossa Constituição Federal, nós temos o artigo 225, né? Inciso 4 está dizendo que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se o poder público e a coletividade o dever de defendê-los e preservá-los para presentes e futuras gerações. No inciso 4 diz: a floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal, o Mato Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional e a sua utilização far-se na forma da lei, dentro das condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso de recursos naturais, tá? Então, vocês estão vendo aí embaixo que tem uma atividade de olho no local, né? Então, esse de olho no local, vocês vão fazer para casa. Por quê? Porque nesse de olho no local está dizendo assim: para conhecer melhor o centro da cidade onde você vive, procure a ajuda de um responsável por um adulto que frequenta espaços e aplique esse questionário. Então, vocês vão perguntar, vocês vão fazer essas perguntas para um adulto, tá? Não, vocês não vão fazer essa sozinho, tá? Vocês vão entrevistar os adultos. Então, página 171 da apostila para casa, tá? Agora nós vamos falar sobre os bairros tradicionais. Os bairros tradicionais são considerados bairros tradicionais aqueles que apresentam características particulares em relação à sua colonização, em geral ligadas à cultura dos povos porque ocupam como bairros italianos e japoneses.
Um exemplo de bairro tradicional é o centro histórico. O centro é uma cidade, muitas vezes, que se desloca de um local, de uma fundação, para a área mais próxima. Isso ocorre devido ao crescimento das atividades econômicas e ao movimento de pessoas e veículos que precisam de construções mais modernas e espaçosas e de vias de mais circulações e mais amplas. Dessa forma, o antigo centro pode ser convertido em um centro histórico, local onde prevalecem nas paisagens os elementos humanos construídos no passado, como os casarões. Então, olha aí, vocês estão vendo que aqui embaixo é um centro histórico de Recife, né? Ó, capital do estado de Pernambuco. Observe os casarões antigos e as ruas estreitas e pavimentadas com pedras. Então, aqui vocês estão vendo, né? Quem já foi na Bahia também já deve ter visto ruas com pedras, né? São cidades históricas, tá? Aqui, ó, é o Teatro Amazonas em Manaus, inaugurado em 1896. É um exemplo de um prédio tombado por ser considerado patrimônio histórico da cidade. Para proteger as marcas deixadas pelos antigos, os povos ajudaram a construir cidades. Existe o processo de tombamento que tem como objetivo preservar a área, tá? Bom, agora a gente vai falar sobre as florestas urbanas. As florestas urbanas se caracterizam como florestas ou fragmentos de floresta. Grifem isso aí. Florestas urbanas se caracterizam como florestas ou fragmentos de florestas, que estão localizadas dentro ou próximo de uma área urbana. Então, se na prova cair alguma coisa sobre floresta urbana, lembre-se que fica dentro de uma área urbana, tá? E elas se caracterizam como floresta ou fragmentos de florestas. Elas atuam na proteção da vida vegetal e animal, agregam a qualidade de vida e amenizam os efeitos poluentes nas cidades. Quanto for maior verde em uma cidade, melhor será a qualidade do ar e mais ameno será o clima local, em função da sombra produzida pelas árvores, da umidade retida pela vegetação e da maior área permeável disponível. A preservação da área verdes urbanas devem ser priorizadas para garantir melhor a qualidade de vida para a população que vive na cidade. Então, está dizendo um pouquinho sobre as florestas urbanas, prestem atenção, tá? Aqui embaixo tem duas paisagens. Tem a paisagem da Rua Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, e tem a Avenida Paulista, na cidade de São Paulo, né? Com base na comparação entre as paisagens urbanas, responda à questão seguinte. Em qual das paisagens você acredita que a temperatura do ar é mais amena, né? Ela é menor? E explique a sua resposta. Gente, essa resposta é uma resposta pessoal. Então, eu não vou falar o que está certo e o que está errado. Vocês vão responder, porque ela é uma resposta pessoal. Logo aqui embaixo, está assim. Conheça a seguir as florestas urbanas de duas das maiores cidades do Brasil. O Parque Tenente Siqueira Campos e o Parque Nacional Tijuca do Rio de Janeiro. Eu fui só nesse Parque Nacional de Tijuca do Rio de Janeiro. Nesse aqui, eu ainda não fui. Quer dizer, eu acho, né? Não sei. Tá? E aí embaixo, vocês vão aqui, ó. Que tal verificar a área verde do seu município que você mora? Sua professora vai definir uma data para que você e seus colegas, utilizando o dispositivo eletrônico como computadores, tablets, smartphones, acessem o serviço de imagem por satélite pela internet e passeiem sobre a própria cidade, identificando onde estão as áreas principais. Retrate alguma área verde que tenha encontrado que existe ao seu redor. Então, esse aqui também nós não vamos fazer agora, nós vamos fazer para casa, tá? Porque vocês vão fazer com calma, vocês vão fazer o dia que vocês estiverem mais tranquilos, um final de semana, amanhã é feriado. Então, agora vocês vão fazer o com a lupa na mão, tá? Vocês vão escrever. Então, vocês vão colocar... Agora, vamos lá, pessoal, para a história, página 200, novas migrações. A gente terminou hoje em geografia, né? Na próxima aula a gente continua. E agora a gente vai falar sobre novas migrações. Bom, nesse capítulo você vai estudar o período joanino, também vai estudar a migração de trabalhadores estrangeiros livres para o Brasil, a migração dos brasileiros para diferentes regiões do país nos anos de 1800 e 1900. Tá? Vamos lá.
Aqui está a missão artística francesa. Dom João investiu muita cultura com a construção de teatros, bibliotecas nacional e do Jardim Botânico. Ele queria tornar o Rio de Janeiro um lugar elegante, adequado para a presença de nobres portugueses. Dom João financiou a vinda de vários pintores, arquitetos, escultores e músicos para o Brasil no ano de 1816. Com a maioria deles era de origem francesa, a vinda desses artistas ficou conhecida como a Missão Francesa. Vamos lá. Esses artistas vieram para retratar cenas da corte portuguesa no cotidiano dos habitantes e das paisagens brasileiras. Muitos deles viajaram por diversas regiões do Brasil, permanecendo aqui por vários anos. Então, aqui ó, é um quadro pintado pelos membros da Missão Francesa, tá? Eles mostraram a paisagem do Brasil antes do crescimento das cidades. Vamos lá. Conheça quem é. Olha só. Autorretrato de Debrecht. O membro mais famoso da missão artística foi Jean. Ele veio ao Brasil com 48 anos de idade e viveu por aqui por 15 anos. Debrecht foi um professor na Academia Brasileira de Belas Artes e produziu um livro de pinturas e cenas cotidianas do Brasil. Por meio dele, conhecemos roupas, costumes e espaços do Brasil nos anos de 1800. Né? Então, esse aí é o famoso Debrecht. Agora a gente vai falar sobre... Tem aqui uma mão na massa que vocês estão vendo abaixo, que fala que vocês vão escolher uma cena do cotidiano de vocês e vão retratar, tá? Então, olha lá, por muitos tempos, os pintores se preocupavam em retratar personagens muito importantes, como reis, rainhas e generais. Os pintores da missão francesa, no entanto, retratam-se muitas cenas do cotidiano, de muitas pessoas comuns, como roupas, profissões e expressões. Agora, sua vez, escolha uma cena do cotidiano e retrate-se no espaço abaixo. Em seguida, escreva um título. Esse aqui a Tia Pri vai deixar, vocês não precisam fazer, tá? Porque é mais um desenho, então, para a gente não perder o tempo, né, a gente vai continuar. Tá? As novas tecnologias. Durante o período joanino, houve uma grande modernização do Brasil. Antes, não podia imprimir jornais, livros, nem panfletos do Brasil. Todos esses produtos deveriam ser trazidos de Portugal. Ao chegar ao Brasil, Dom João inaugurou a Impressão Régia. Essa editora produziu o primeiro jornal brasileiro chamado Gazeta do Rio de Janeiro. Nesse jornal só se publicavam notícias favoráveis ao governo. Então, olha só, essa aqui foi a primeira página da Gazeta do Rio de Janeiro, que foi publicada dia 10 de setembro de 1808. Olha só que legal, né? Tá amarela já, ó, sábado 10 de dezembro de 1808, né? Para saber mais, atualmente algumas impressoras estão ligadas ao computador e imprimem muitas páginas em segundo. Contudo, antigamente não havia impressoras, computadores e nem luz elétrica. Você sabe como os jornais eram impressos? A corte portuguesa, ao vir para o Brasil, em 1811, trouxe uma máquina para imprimir jornais. Ela se chamava prensa móvel e funcionava da seguinte maneira. Havia uma peça de cada letra. Essas peças eram chamadas tipo e deveriam ser encaixadas uma ao lado da outra, em uma forma de madeira ou metal. Olha só o trabalho que dava naquela época, gente. Os tipos formavam um carimbo com palavras. A forma com os tipos eram encaixadas na prensa e carimbava a folha de papel.
Você consegue imaginar o trabalho para se fazer uma página de jornal? Gente, olha só o trabalho, tá vendo? Era essa aqui a máquina de impressão. Essa gravura foi em 1886 e mostra o trabalho de uma prensa móvel. À direita, um homem encaixa os tipos de uma forma, no outro lado, o homem girando a manivela para que a prensa pressione o papel, e atrás dele, o terceiro homem espera para tirar a folha e a impressora e posicionar uma nova. Então, gente, olha como que era antigamente e hoje em dia a gente tem o nosso computador, nosso celular, nosso smartphone, e é muito engraçado. Vamos supor, eu saio e aí alguém me pergunta assim, a minha mãe, filha, eu preciso imprimir um documento que está no meu e-mail, vou te mandar, você imprime para mim? Imprimo, mãe, pode deixar. Ela manda para o meu e-mail, eu configuro a minha impressora como Bluetooth, né? Porque existe essa função, né, no celular Bluetooth, e ela imprime automaticamente. Então, quando ela chega em casa, se eu não estiver em casa, né, tem também uma outra impressora também que você consegue mandar via Wi-Fi, tá? Tanto Bluetooth quanto Wi-Fi. Você manda e ela imprime. Tá? Então, olha só como evoluiu, né? Como a gente está num século que olha como é que estão as coisas, né? Olha como que era 1886, né? Vocês imaginam para imprimir uma prova de 4 folhas, como que ia ser? Né? Então, era bem complicado a gente imprimir naquela época. Mudanças na sociedade. Mudanças na sociedade. Como vimos no período joanino, houve mudanças políticas, tecnológicas e infraestrutura do Rio de Janeiro. Nesse período, porém, também houve grandes mudanças na sociedade brasileira. Você sabe que os primeiros habitantes do que hoje é o Brasil foram os indígenas. Depois da chegada dos colonizadores portugueses, muitos outros povos migraram para o Brasil. Os africanos vieram escravizados, ou seja, não escolheram viver aqui, enquanto outros povos vieram por escolha. A partir do ano de 1890, depois da abolição da escravatura, muitos outros povos, os italianos, japoneses, poloneses, por exemplo, chegaram ao Brasil. E o que eles pretendiam em nosso país? Embaixo tem os primeiros imigrantes. Vamos ler os primeiros imigrantes. Além dos africanos escravizados, trazidos à força, somente portugueses podiam desembarcar nos pontos brasileiros durante quase todo o período colonial. Após a vinda da corte portuguesa para o Brasil, os europeus de outros países começaram a ser aceitos aqui. Por exemplo, os comerciantes, os ingleses, puderam abrir as lojas da cidade do Rio de Janeiro. Você consegue imaginar por que antes apenas os portugueses podiam desembarcar no Brasil? E por que isso mudou? Também foram permitidos colonos suíços que chegaram ao Brasil entre 1819 e 1820. Eles passaram a viver em uma povoação perto da cidade do Rio de Janeiro, na fazenda do Morro dos Queimados. Na fazenda do Morro Queimado. Essa povoação deu origem à cidade de Frigoburgo. Olha. Então, essa paisagem que vocês estão vendo aí, linda e maravilhosa, é uma paisagem de Novo Frigoburgo, tá? É colônia suíça, é uma gravura, na verdade, né? Que foi pintada. Esse aqui é uma lupa na mão, um objeto digital. No século, as primeiras famílias vieram ao convite de Dom João. Quem foi? Foi os suíços, São Leopoldos, imigrantes ou Nova Friburgo? Vamos ver. E suas medidas fala sobre explorar o perímetro das figuras, fala sobre explorar figuras planas, fala perímetro de área. Então, assim, gente, a Tia Pru vai falar, a gente vai ler um pouquinho sobre isso, mas não fiquem desesperados, tá? Na segunda-feira a gente vai continuar, é só para vocês terem mais ou menos uma noção do que a gente vai aprender, tá bom?
E aí, na segunda-feira, a gente entra e mergulha de cabeça, tá? Então, olha só, eu vou compartilhar com vocês aqui a página. Não é assim. Vamos. Olha lá, para reformar uma quadra, né? Para o campeonato, precisamos colocar um revestimento no chão, a fita adesiva para o contorno das quadras. Então, aí vocês estão vendo, né, ó, que é a primeira parte da... Será que é esse? Não, não é esse não, gente. Quase. Acho que é esse sim. Deixa eu ver. Tá diferente esse. Peraí, deixa eu te fechar. Tá falando sobre uma quadra, não é? Então, aí tem os objetivos e é que vai aparecer, ó. A área do perímetro de um polígono. Então, acompanhe junto comigo aí. Para descobrir a quantidade de materiais necessários para a reforma da quadra presente, na abertura é interessante imaginar a quadra como um retângulo quadriculado e que cada quadrado tem 1 metrinho. Então, cada quadradinho desse tem 1 metro, tá? Então, olha só aqui no livro. Cada quadradinho desse aqui, ó, tem 1 metro. Então, são 15 quadradinhos, são 15 metros, tá? Para encontrarmos a quantidade de fita adesiva, basta somar as medidas de todos os lados. Nesse caso, encontramos 15 metros aqui em cima, 28 aqui do lado, 15 aqui, ó. Então, você vai somar 15 em cima e 15 embaixo, e vai somar 28 mais 28, porque ele é um retângulo, tá? Até aí todo mundo entendeu como que a gente faz para a gente comprar a fita adesiva de toda a quadra. Então, a gente vai somar. Ó, aqui, vamos supor que essa aqui é a quadra, tá? Então, eu vou somar 15 mais 28, mais 15 e mais 28, tá bom? E aí, tá dizendo aqui embaixo, olha. O perímetro é a soma da medida dos lados de uma figura. E a área é a medida da superfície dela. Então, aqui vocês estão vendo o quê? Uma jardinagem, né? Ó, vocês estão vendo uma jardinagem. Aqui vocês estão vendo uma vidraçaria. Aqui vocês estão vendo na construção civil. Então, olha só. O perímetro, ó, é a soma de medidas dos lados. Não sei o que aconteceu com esse livro digital hoje. De uma figura, a área é a medida da superfície dela. Então, olha só, aqui na mão na massa. A malha quadriculada é composta de quadrinhos de 1 centímetro. Vocês estão vendo que aqui, ó, 1 centímetro de lado. Determine a área e o perímetro de cada um dos polígonos abaixo. Então, vocês estão vendo que aqui, ó, aqui, tá vendo aqui, gente, ó? Aqui é a área, certo? O que é o perímetro? O perímetro é o quê, ó? Tá dizendo aqui, ó, o perímetro é a soma da medida dos lados. Então, ó, a gente vai somar isso, mais isso, mais isso, mais isso e mais isso. Então, ó, perímetro, tá vendo aqui? Então, vamos somar. Cada um dele vale 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Todo mundo entendeu até aí? 14. Então, quando a gente fala em perímetro, a gente fala que a gente tem que somar o quê? Os lados da figura. Todo mundo entendeu até aí? Faz um ok para a tia Pri assim, ó. Bia Marques. Tá. Presta atenção aqui na tia Pri. Eu vou fechar para você conseguir visualizar melhor. Quando a tia Pri pede para você, Bia, qual é o perímetro dessa calculadora?
Tia, o que é perímetro? Bia, perímetro são os lados da figura, tá? Então, você vai somar os lados da figura. Na figura que você está vendo aí, você não está vendo que ela é, olha, ela é uma figura que ela não é nem retângulo, e nem quadrado, nem nada, né? Então, você vai somar. Cada quadradinho desse aqui, ó, vale 1, tá? Então, está dizendo o seguinte, a malha quadriculada é composta de quadrinhos de 1 centímetro de lado. Determine a área e o perímetro. Então, o perímetro a gente vai somar. Então, você vai somar, soma na sua apostila, quanto que é do A ao B, do B ao C, do C ao D, do D ao E, do E ao F, do F ao A. Vê quantos quadradinhos tem. Lembrando-se que cada quadradinho é 1 centímetro. Soma aí para tia. Pode liberar o seu som, Bia. Como assim, tia? Olha aqui, ó. Olha, você tá olhando a figura aqui no livro digital para tia? Você vai somar isso aqui, ó. Ó, do A ao B. Quantos quadradinhos tem? Libera o seu som para a gente conversar. Isso. 4, certo? Então, ó. 1, 2, 3, 4. Ó, do B para o C, 4, 5. Do C para o D, 6. Do D para o E, 7, 8. Do E para o F, 9, 10, 11. Do F para o A, 12, 13, 14. Tá vendo que cada quadradinho... Você não vai contar os quadradinhos que tem dentro. Você vai contar que na malha quadriculada, quanto que é no lado. Então, tá dizendo, se cada quadradinho desse aqui é 1 centímetro, então você vai ver quantos quadradinhos tem. Então, 1, 2, 3, 4. São 4 quadradinhos, são 4 centímetros. Tá? Entendi agora. Se fosse um retângulo, seria muito mais fácil, um quadrado, né? Porque a gente ia ver em cima e do lado, e a gente ia somar esse com mais esse e esse com mais esse, muito mais fácil. Mas aí tá dizendo que é para a gente somar a área e o perímetro. Então, aí são 14 centímetros de período, certo? E aí tá dizendo que a área, ó, a área é a medida da superfície dela. Então, qual que é a superfície que a gente está vendo? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A área é o que a gente consegue visualizar, a área é o que está dentro. Então, são 10 centímetros de área, certo? Todo mundo, 10 centímetros ao quadrado. Aí, tá? É ao quadrado. Quando a gente fala de área, é ao quadrado, tá? Conseguiram entender como que a gente mede o centímetro, como que a gente mede o perímetro e a área? Agora vocês vão tentar fazer a letra, a outra figura, as duas de baixo. Vamos ver se vocês conseguem fazer para calcular. A área é o perímetro. É facinho, vamos tentar fazer juntos. Vamos tentar fazer essa aqui, ó. Quanto que é a área desse aqui? Quem conseguiu fazer essa área? Quantos centímetros são? Podem falar. Pode falar, Gi. De baixo, né? Isso. 5. 5 centímetros ao quadrado. Muito bem. E agora a Bia Marques vai me responder. Bia, quantos perímetros tem essa figura? Vamos ver. Eu não sei se eu fiz certo, mas o meu deu 13. Quanto? 13. 13, vamos contar junto comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Contou um a mais, Bia. 12 centímetros. Sua conta foi certa, mas lembre-se que, às vezes, um errinho pode estragar a conta toda. Luísa, quanto que deu a área desta figura aqui? Dessa aí, a área foi 14
centímetros. 14 centímetros ao quadrado. Isso. E agora, o perímetro, Luiz Gustavo. Para mim, não sei se está certo, mas deu 10. Não, perímetro. A área deu 14. E o perímetro? O perímetro é isso aqui, Luiz. Ó, você vai contar o lado, a quantidade dos lados, os quadrinhos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, é 22 centímetros. Luiz, não pode esquecer que cada quadradinho desse é 1 centímetro. Então, você não pode contar do O até o P como 1. Você tem que contar quantos quadradinhos foi dividido do O até o P. Foram 4, então é 4 centímetros. Do P ao Q, quantos quadradinhos? Mais 2. Do Q ao R, 2, tá bom? Senão você vai acabar se confundindo. Aqui, com uma fita métrica de 1 metro, com uma fita métrica e 1 metro quadrado, foi feito um jornal de papelão. Calcule a área do perímetro da sua sala. Essa que a gente não vai fazer agora, tá? Porque a gente teria que estar na nossa sala de aula. Agora vamos para o exercício 3. No exercício 3, tem uma malha quadriculada aí, vocês estão vendo? Olha só, na malha quadriculada a seguir, construa 2 quadriláteros com 16 quadrinhos e pinte quem tiver o menor perímetro. Então, o que é assim? Vocês vão pintar. O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar o perímetro de 16 quadrinhos. Então, presta atenção. Se o perímetro, já está dizendo, o perímetro é 16, tá? Não, desculpa. 2 quadriláteros diferentes com área de 16 quadrinhos. Então, a área dele tem que ter 16 quadrinhos. Tá? Então, como que a gente vai contar? Deixa eu ver se eu consigo rabiscar aqui. Ué, que estranho. Parece que não dá, ó. Eu não consigo. Ó, a área dele, deixa eu voltar aqui. A área dele tem que ter 16. Então, vocês vão pintar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aí vai ter 4, 8, 12, 16. Tá? Ué? Vocês entenderam? Vocês vão fazer um quadrilátero com 4 quadradinhos, porque vai dar 16. Então, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, 4, ó, todo mundo olha para a tia Pri, ó. 4 quadradinhos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, vocês vão pintar o quadradinho, certo? Então, o perímetro é de 16 quadradinhos, tá? O perímetro. E aí, vocês vão depois... Ué? Façam aí esse aí primeiro. Então, hoje a gente terminou a matemática, a gente viu um pouquinho sobre perímetro e sobre área, só para a gente dar um resuminho, tá? Na próxima aula, a gente vai continuar sobre perímetro e área. Então, no início da nossa aula, nós falamos sobre o dia 19, né? Que é o dia da bandeira. E eu vou falar para vocês também que amanhã será comemorado o Dia da Consciência Negra, né? Que é dia 20 de novembro. Por que é comemorado o Dia da Consciência Negra? Né? Ele é comemorado em todo o território nacional, tá? Ele é comemorado o Dia da Consciência Negra.
né? O que que essa data faz a gente lembrar, né? Faz referência do dia da morte do Zumbi dos Palmares. Ele era o líder do Quilombo dos Palmares, né? Que ele lutou para preservar a vida dos africanos que eram escravizados, que conseguiam fugir da escravidão. Então, essa é a importância do Dia da Consciência Negra, né? Não é porque a pessoa é negra, não, tem um significado, né? Como que surgiu o Dia da Consciência Negra? Surgiu, foi incluso, né, no calendário escolar, dia 20 de novembro, em 2011, tá? Foi a data oficializada, foi em 2011, tá? Então, esse documento foi criado Dia Nacional da Consciência Negra e o Zumbi dos Palmares. Então, esse feriado, ele é obrigatório, tá? Porque ele é um feriado nacional, tá bom? E aí, eu vou deixar para vocês estarem desenhando no caderno de arte, vocês podem estar fazendo alguma coisa referente ao Dia da Consciência Negra, livre, tá? Vocês podem estar pesquisando, quem quiser, para fazer um desenho do Zumbi dos Palmares e também fazer uma atividade sobre o Dia da Bandeira. Quem quiser desenhar, quem quiser escrever, quem quiser procurar alguma coisa em relação ao Dia da Bandeira também pode, tá? E aí vocês podem estar mandando no Class App para a tia. Então, hoje a gente viu geografia, viu história e viu um pouquinho de matemática. Então, na segunda-feira, vocês já vão ter uma ideia prévia do que é perímetro e área, tá? Não precisem se preocupar, porque a gente está num caminho legal, a gente está conseguindo fluir as nossas aulas. Então, eu espero que vocês aproveitem o feriado, né? Mesmo com essa chuvinha, dá para aproveitar em casa. Não se esqueçam de se cuidar, gente. A Covid ainda está aí, tá? A Covid, a gente precisa se prevenir, a gente precisa tomar cuidado, às vezes a gente precisa, né, preservar a nossa família, tá? Essa semana eu tive uma triste notícia que eu perdi uma amiga minha para o Covid também. Então, é muito triste, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, tá bom? Ó, beijo no coração de vocês, aproveitem o final de semana, um bom feriado, descansem segunda-feira, venham com a corda toda, tá bom? Beijinho no coração, até segunda-feira.